Oi, gente. Meu nome é Sabrina. Eu sou mestranda em Relações Internacionais e vim hoje falar um pouquinho sobre o Mercosul. Provavelmente alguns de vocês já escutaram na televisão ou em jornais esse nome. E hoje a gente vai ver, na prática, o que é essa instituição internacional. O Mercosul ele é uma organização intergovernamental, ou seja, é uma organização composta somente por países, e é uma organização que tem o seu foco muito no âmbito comercial, em trazer tratados e acordos que sejam benéficos para os países. Mas, dentro dos acordos comerciais, o Mercosul ele negocia muitos aspectos sociais, educacionais e políticos, mas esses não são o seu foco principal. O foco principal é sempre a questão comercial. É considerado hoje em dia uma união aduaneira. Existe um livre comércio de produtos entre os países pertencentes ao Mercosul. E esses países eles têm uma política comercial comum, ou seja, igual, entre eles. Então, os países entre eles, dentro do Mercosul, eles cobram os mesmos impostos, as mesmas taxas, as mesmas barreiras sanitárias, tudo isso são iguais entre si. O símbolo do Mercosul é esse, é composto por um cruzeiro do sul, que representa os 4 países fundadores. As origens do Mercosul. O nome oficial dessa organização internacional é Mercado Comum do Sul. Foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção. Os membros fundadores foram Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E o Mercosul ele tem uma sede física que se encontra em Montevideo, no Uruguai. Atualmente, o presidente do Mercosul é o Luiz Lacalle Pou, que é o presidente do Uruguai. Essa é a sede física do Mercosul, que se encontra em Montevideo. Os membros partes oficialmente do Mercosul são Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela se encontra suspensa desde 2015, desde a sua crise civil e política. Depois disso, os países partes, os outros países, decidiram suspender a Venezuela. Ou seja, ela é oficialmente um membro parte, mas ela não participa atualmente de nenhuma negociação, não se beneficia de nada e não cumpre com os requisitos básicos para fazer parte dessa organização. Temos também os Estados Associados, que são países que não são membros oficiais do Mercosul, mas que estão sempre observando as negociações, as cláusulas, a dinâmica interna do Mercosul. E esses países eles são associados e observadores para que futuramente eles possam estar participando de maneira oficial do Mercosul. A Bolívia já iniciou o seu processo de adesão. Falta cumprir com alguns critérios, alguns requisitos mínimos para ser parte oficialmente, mas é um estado que já entrou em processo de adesão. Os outros estados associados são esses, que incluem o Chile, a Colômbia, Equador, Guiana, Suriname e Peru. O Mercosul ele é composto por estados, como a gente já viu, mas esses estados são representados no Mercosul pelos seus respectivos governos, seus respectivos presidentes. E o que a gente tem, o que a gente pode analisar dessa organização internacional é que por ela ser composta, ela ser representada pelos presidentes, pelos governos dos estados, o Mercosul ele sempre vai mudar um pouco. Em questão de quê? Quando você tem um país que tem um governo que é mais que é a favor da integração regional, a gente vai ver um avanço muito mais do Mercosul. A gente vai ver um Mercosul muito mais efetivo, muito mais afirmativo, um Mercosul muito mais ativo na região, porque os governos são a favor dessa integração regional. Quando a gente tem governos que são mais conservadores, protecionistas, que não são tão a favor assim da integração regional, a gente pode ver uma estagnação, um retrocesso do Mercosul. A gente pode ver que o Mercosul ele não se encontra tão presente assim
é sempre como uma instituição tratada como qualquer outra, e isso vem por causa do viés do governo. Então, o Mercosul ele sempre vai estar mudando por causa disso, porque vai depender muito de quem são os chefes, os governos que estão comandando os estados-partes. Mas por trás desses presidentes que tomam as decisões efetivamente, a gente tem muitas pessoas que estudam, que analisam, que traduzem os acordos, que vão dizer o que é bom, o que é ruim, que vão analisar os benefícios e malefícios de tal acordo, o que mais pode ser negociado, o que não precisa ser negociado. Tudo isso vem de uma longa pesquisa de muitas pessoas que estão por trás do governo, que estão sempre pesquisando, sempre procurando saber, e são especialistas mesmo que vão auxiliar os presidentes nas tomadas de decisão. O Ministério das Relações Exteriores dos países geralmente são aqueles que tomam frente disso. Esses ministérios às vezes chamam especialistas das áreas. Então, por exemplo, na pandemia do Covid, nas reuniões, os Ministérios das Relações Exteriores podem chamar especialistas da área de saúde de seus respectivos países para esses poderem dar uma opinião do que eles acham, tudo isso. Mas quem efetivamente tem o poder da decisão é o presidente do país, né? É ele que vai dar a assinatura do processo decisório. Quais são as funções do Mercosul? Eu tirei essa frase do próprio site do Mercosul, onde ela vai dizer que o objetivo principal é propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e de investimentos mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. E o que isso quer dizer? A gente pode ver claramente que o Mercosul ele é focado na questão comercial, mas que, mesmo com isso, a ideia do Mercosul é juntar essas economias da América do Sul e fazer com que essas ganhem voz, ganhem uma influência maior no cenário internacional, no mercado internacional. A ideia seria de que essas economias juntas tivessem muito mais força, muito mais impacto no mercado internacional. E aí iria auxiliar todas as economias dos Estados-partes. Mas aí, na prática, o que a gente vê que realmente é o Mercosul? O Mercosul ele é uma integração regional, ele integra os países da América do Sul, tanto os Estados-partes como os Estados observadores, os Estados associados. O Mercosul ele é considerado uma união aduaneira, ou seja, a gente tem livre comércio de produtos e bens entre os países que são partes do Mercosul. E a gente vê também uma facilidade em investimentos. Isso significa o quê? Significa que você investir hoje em dia na Argentina é muito mais fácil do que se fosse há alguns anos atrás. Esses investimentos, por exemplo, eles têm algumas taxas muito baixas, os critérios para você ser um investidor no estrangeiro entre os países do Mercosul é muito mais fácil, e tudo isso, essa facilidade vem por causa das negociações do Mercosul. Depois que o Mercosul faz essas negociações comerciais, em alguns acordos, em alguns tratados, o Mercosul negocia também outras questões em diversas outras áreas. E aqui eu citei duas, que é a questão de livre trânsito de pessoas, que é onde você, brasileiro, com uma identidade que seja válida, você consegue, por exemplo, entrar na Argentina. Você não precisa de ter passaporte, visto, toda essa burocracia. Somente com a identidade pessoal, você consegue entrar na Argentina, consegue entrar no Uruguai, no Paraguai. E essa facilidade de circulação auxiliou muito naquelas pessoas que moram nas fronteiras brasileiras e dos outros países também. E também aquelas pessoas que às vezes não moram na fronteira, mas que viajam muito a negócio para essas regiões. Então, esse livre trânsito de pessoas auxiliou muito nessa questão. E a gente tem também a questão das facilidades educacionais, que é quando você sai do Brasil e vai para algum desses países que são estados-partes do Mercosul para poder fazer alguma coisa relacionada à educação. Então, quando, por exemplo, sai uma pessoa do Brasil e vai para a Argentina fazer medicina, só é possível devido a essa facilidade.
devido às negociações do Mercosul. E o que acontece? Para além da questão regional, o Mercosul ele auxilia muito os países nas negociações internacionais. Os países eles tomam muito mais força quando eles negociam em nome do Mercosul do que se eles estivessem negociando de maneira individual. Então, o Mercosul ele auxilia muito na questão da negociação internacional, porque ele vai trazer um poder maior de negociação para os países, ele vai fazer com que os países negociem mais e tenham maior benefício, e tudo isso só vem porque eles estão negociando com o Mercosul como um todo, como sendo os países do Mercosul negociando e não os países individualmente. E alguns números para a gente ver a importância do Mercosul é que os principais destinos dos produtos do Mercosul são Ásia, União Europeia e América do Norte. A Ásia se encontra com quase 48% dos destinos da exportação do Mercosul. O que entende-se é que no futuro, depois que o Mercosul fechou um acordo com a União Europeia, esse número de exportação para a União Europeia vai subir de maneira substancial e relevante. O que a gente pode ver também do Mercosul é que é um bloco regional que exporta muitos países de bem primário. Não são produtos com alto valor agregado, com alto valor tecnológico. São produtos de bem primário. E a gente aqui colocou 5 dos principais produtos que são exportados. São soja, petróleo, ferro, milho e farinha de soja. Como funciona a estrutura do Mercosul? O Mercosul ele é composto por duas partes principais, que são os órgãos decisórios, que efetivamente vão tomar a decisão do Mercosul, e os órgãos com acordo sede, que são órgãos mais administrativos. Esses órgãos com acordo sede é composto por 5 itens, que é a Secretaria do Mercosul, o Tribunal Permanente de Revisão, Parlasul, o Instituto Social do Mercosul e o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Esses 5 vão ser órgãos em que vão estruturar a questão administrativa do Mercosul. Então, por exemplo, a secretaria ela vai tomar conta de quê? Da tradução dos acordos, da questão de onde e como vai ser realizadas as reuniões periódicas do Mercosul, tudo isso. E, por exemplo, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos vai fazer relatórios para o Mercosul. O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos vai fazer, por exemplo, relatórios periódicos sobre a questão da América do Sul e enviar para o Mercosul. E é a partir desses relatórios que os órgãos decisórios vão tomar alguma decisão, vão tomar alguma posição relacionada a algum tema específico, como foi o caso, por exemplo, da Venezuela. A presidência do Mercosul ela é rotativa, atualmente está com o Uruguai, anteriormente ao Uruguai foi o Brasil, e aí, por exemplo, depois do Uruguai vem a Argentina, o Paraguai. A Venezuela, como está suspensa, ela não participa, então depois do último volta novamente para o Brasil, depois do Uruguai, e assim sucessivamente. E essa troca ocorre a cada 6 meses. Os órgãos decisórios do Mercosul são Conselho Mercado Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão do Comércio do Mercosul. Esses 3 são os órgãos que efetivamente têm o poder de decisão, o poder de fechar um acordo, o poder de aceitar a adesão de um Estado. Tudo isso tem que passar por esses órgãos decisórios. E aí, a gente chega no ponto de que qual é a real importância do Mercosul para o Brasil? Por que o Brasil ele tem que continuar participando do Mercosul? E por que a gente tem que defender a permanência do Brasil no Mercosul? O Mercosul ele tem um sistema de solução de controvérsias, que é nada mais, nada menos do que um sistema onde quando existe um país com problemas com outros países, por exemplo, uma questão comercial entre Brasil e Argentina, em vez desses 2 países entrarem em guerra ou entrarem em uma questão diplomática muito forte, eles entram com a sua demanda no sistema de solução de controvérsias e esse sistema vai oferecer soluções pacíficas e tranquilas para os 2 países chegarem a um acordo.
E no que esse sistema de solução de controvérsias auxilia para o Brasil? Auxilia na questão do Brasil ter uma relação mais harmônica com seus países vizinhos, ter uma maior integração regional. O Mercosul, ele faz com que o Brasil ele seja mais parte da América do Sul, porque vale lembrar que nós somos o maior país da região, temos a maior economia, mas ao mesmo tempo nós somos os únicos países ao mesmo tempo nós somos os únicos países que vamos falar português, por exemplo. Então, o Brasil, apesar de ser considerado uma potência regional, ele precisa do Mercosul para se integrar com seus vizinhos, com a região inteira, como um todo. E essa integração regional e o Brasil participando disso, o Brasil se reafirma como potência regional. Ele se reafirma como um dos países mais importantes da região, um dos países que mais tem voz. E isso vem muito da questão de utilizar o Mercosul como ferramenta para isso, como ferramenta de negociação, como ferramenta de barganha. Isso tudo vai gerar uma ampliação de influência internacional. O Brasil ele vai se ver muito mais reconhecido quando ele participa, por exemplo, do Mercosul. O Brasil ele vai se ver muito mais levado em conta, ou a sua voz muito mais ouvida, quando ele está falando pelo Mercosul, por exemplo. Porque o Mercosul ele não está falando sozinho. Não é o Brasil sozinho falando, são vários outros países da região falando. Então tem uma ampliação aí de influência muito grande. E como resumo disso tudo, o Brasil ele ganha uma alta capacidade de negociação. E isso vai gerar altos benefícios comerciais. Então, o Brasil ele consegue negociar acordos comerciais muito mais benéficos, com impostos e taxas aduaneiras muito melhor quando o Brasil está negociando com o Mercosul do que se fosse o Brasil negociando sozinho, de maneira individual. Então, a gente vê que a importância do Mercosul para o Brasil, a gente pode fechar em 3 pontos muito importantes, que é a questão do Brasil se integrar regionalmente com seus países vizinhos e com os outros países da América do Sul. É o Brasil se reafirmar como potência regional, aumentando a sua influência internacional, e também o Mercosul traz para o Brasil muitos benefícios, não só comerciais, como sociais, educacionais e políticos. Então, essa é a importância do Mercosul para o Brasil.